Se a gente para ler aqui as Confissões de Santo Agostinho no latim original, é uma atividade bem interessante. Deixa eu abrir aqui no Liber Primus. Olha só, vamos analisar a primeira frase aqui do livro, tá? Magnus est Domini, e laudabilis valde. Ponto. É assim que Santo Agostinho começa. Se a gente fosse traduzir para o português, rapidamente, né? Magnus est seria és grande, Domine, Senhor. És grande, Senhor. Et laudabilis valde. E louvável, valde. Valde é grandemente. Então, e grandemente louvável. Ou seja, digno de louvor. Então, Santo Agostinho começou essa primeira frase aqui do livro dele, Confissões, escrevendo: És grande, Senhor, e digno e grandemente digno de louvor. Basicamente isso que ele está dizendo aqui. Só que quando a gente para não só tentar fazer uma tradução rápida, mas observar o que o latim diz para a gente, então olha só, vocês vão ver como que isso é interessante, tá? Essa aqui é a frase, tá? Escrita em latim. Peraí que eu fui para o lugar errado. Magnus est Domini, e laudabilis valde. É isso aqui que é a primeira frase do livro. Eu trouxe aqui o print dessas palavras para a gente analisar com calma, tá? Então, o primeiro adjetivo que ele utiliza aqui é o adjetivo magnus, que eu traduzi como grande. De fato, não está mal traduzido, mas vamos olhar com calma aqui o que esse adjetivo significa. Grande, elevado, vasto, abundante, alto, forte, longo, de longa duração, mais idoso, importante, considerável. E olha só, aqui no final do comentário do verbete, a gente tem, difere de grandes porque muitas vezes contém a ideia acessória de força, poder ou nobreza que grandes não designa. Então, olha só, o adjetivo que o Santo Agostinho usa, na verdade, aqui no começo do livro dele, não é exatamente grande só. Então, se a gente for observar, existe uma outra palavra no latim, né, outro adjetivo chamado grandes, que ela sim indica, de uma forma um pouco mais forte, a grandeza no tamanho físico, na dimensão ou no volume, certo? Então, é como se fosse uma grandeza neutra, certo? Agora, magnus, que é esse adjetivo que ele utilizou, é uma grandeza de qualidade, percebe? De força, de nobreza, de dignidade. Então, se alguma coisa é magnus, é porque ela tem uma certa grandeza interior, um peso, uma importância. Então, é por isso que os antigos, inclusive, usavam esse adjetivo para caracterizar alguns líderes notáveis, né? Então, Carlos Magno, por exemplo, ou Leão Magno, né? Tem alguns papas da igreja aí, que hoje em dia o pessoal traduz simplesmente por Magno, como se fosse um nome qualquer, mas na verdade é uma designação, é um atributo ali daquela pessoa, tá? Mas vamos continuar vendo aqui a frase. Ele começa então, Magnus est Domine. Olha que interessante, né? Então, o Senhor no latim é Domine. Mas se a gente for olhar aqui exatamente no dicionário, a palavra Dominus, né? É o seguinte, dono de casa, senhor, proprietário, chefe, soberano, árbitro, Senhor, título dado aos imperadores depois de Augusto e Tibério. Olha que interessante, tá? Quando a gente para analisar o contexto ali que a palavra dominus era utilizada no latim antigo, a gente começa a perceber que existe uma certa diferença na semântica entre dominus e senhor. Por quê? Olha só, eu trouxe aqui até um comentário, né? Por quê? Porque essa palavra dominus, ela vem justamente de senhor da casa. Quando a gente olha, então quando você se refere a Deus como domine, percebe que é diferente de você se referir a Deus como Senhor, porque no nosso dia a dia aqui no português habitual, Senhor é uma palavra meio gasta, né? Que qualquer idoso na rua a gente chama de senhor, é uma forma de você ser um pouco mais formal com as pessoas, né? Então tem alguém mais velho na sua família, você se refere a ela como senhor. Mas quando você está falando dominus, já tem até uma certa ideia de dominação por trás. Dizendo aqui, a gente já está
meio que pressupondo que nós somos servos desse Deus, percebe? Então, quando a gente olha para a palavra latina, tem todo um peso diferente. Então, quando Santo Agostinho diz aqui, Magnus es Domini, tem esse peso por trás. E aí ele fala, laudabilis et laudabilis valde. E o que seria esse laudabilis, então? O laudabilis seria justamente alguém louvável. Esse sufixo aqui, esse sufixo ilis aqui no final, ele é justamente o equivalente do português ável. Então, quando a gente fala que alguém é amável, a gente quer dizer que a pessoa ela é digna de amor, certo? Quando alguém é louvável, é digna de louvor. Mas aí é que tá. O que é o louvor, percebe? Então, se a gente for olhar aqui no dicionário, a gente vai ver que louvável é digno de elogios, certo? Alguém estimado e tal. Se a gente for raciocinar um pouco mais sobre essa palavra, a gente vai ver que a palavra louvor é completamente diferente de elogio, percebe? Por quê? Porque o louvor ele é o reconhecimento público de grandeza de algo. E preste atenção nisso, pressupõe 3 elementos diferentes o que é exatamente o louvor. Pressupõe quem louva, o que é louvado e a audiência, ou seja, o público diante do qual o reconhecimento se dará, percebe? Então, se não tem, por exemplo, um público, não tem louvor. Olha que coisa, o louvor ele não acontece de verdade. E se não tem alguém para ser louvado, ou seja, se não tem alguém para que se reconheça a grandeza desse alguém, também não tem louvor, percebe? Então, olha como que essa palavra, esse substantivo, louvor, ele já carrega diversos tipos de conotações semânticas em cima dele, percebe? Então, quando eu vou louvar alguém, significa que eu vou reconhecer na frente de algum público a grandeza, a dignidade, a virtude de uma outra parte, de um outro alguém. Percebe? Isso é o louvor e é diferente do elogio, então. Percebe? Porque um elogio é uma coisa meio casual, meio opcional, enquanto que o louvor é declarar com peso, alguém que merece esse reconhecimento por aquilo que a pessoa é. Não é só um elogio assim, tipo, legal, tal coisa. Não. Louvor é como se eu estivesse sendo justo. Alguém, sei lá, salvou minha vida e eu paro na frente de todas as outras pessoas e falo, olha, esse cara aqui salvou a minha vida, ele agiu de tal forma comigo, ele realmente é muito bom. Então, eu estou louvando essa pessoa porque ela realmente é como se eu estivesse agindo de maneira justa em relação à pessoa. Percebe? Então, quando o Santo Agostinho coloca esse sufixo ilis ali, então vira laudabilis, ele está falando para Deus o quê? Olha, Deus, você é realmente digno de louvor, você é digno que as outras pessoas reconheçam de maneira pública a sua grandeza. Percebe? Porque, de fato, Deus é assim, né? Então, essa é o sentido de laudabilis. Mas não acabou a frase, ainda tem uma última palavrinha, que é o valde, que é um advérbio aqui, que no caso, quando a gente vai olhar aqui no dicionário latino, né? Valde, excessivamente, muito, grandemente, certamente, inteiramente. Olha só que coisa. Então, é um advérbio, ou seja, é uma palavrinha ali que vai modificar a ação de alguma forma. Então, o que acontece? Quando o Santo Agostinho coloca valde, não é só que Deus é digno de louvor, ou seja, que Deus é digno que se reconheça publicamente a grandeza, a virtude dele. Não, ele é muito grandemente digno de louvor. Então, olha que peso que tem essa primeira frase, percebe? Então, essa é a primeira frase do Confissões de Santo Agostinho. E eu estou há, 10 minutos nessa frase, percebe? E eu nem estou entrando muito profundamente nas coisas, estou passando meio rápido aqui. Mas percebe que tem várias diferenças aqui. E no latim, a ordem a qual Santo Agostinho coloca cada palavra é fundamental, né? Porque no latim você não precisa exatamente escrever todas as coisas numa ordem perfeita. Você pode colocar a ordem do latim de uma maneira embaralhada para servir a algum propósito estético ou algum propósito maior que o autor quiser colocar, né? Então, quando a gente relê essa frase, né,
Então a gente chega aqui e relê Magnus est Domini, e laudabilis valde. Percebe que carregam todo um peso por trás disso aqui? Ele começa o livro assim, e de fato, Deus é grande. Deus é grande, mas não no sentido de grandeza física, mas no sentido de grandeza de excelência, de grandeza moral. Percebe? Esse adjetivo Magnus carrega isso, Domini, a ideia de dominação, a ideia de que você é servo desse Deus. Louvor, a ideia de reconhecer a grandeza em público. E grandemente, né, Deus é grandemente louvável. Então, essa primeira frase aqui, que a gente passa batido muitas vezes, é muito interessante. Quando a gente lê no latim, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. A gente consegue, no latim original, inclusive, Santo Agostinho escreveu no latim, né? Então, Santo Agostinho, no caso aqui, estava até citando um salmo, né, quando ele escreveu isso aqui. Então, os salmos, muitas vezes, no português, a gente passa batido, acha que é uma coisa meio que boba, né? Sei lá, uma coisa meio que meio sentimental, sei lá, a tradução da CNBB muitas vezes é uma tradução que você vai olhar no latim original, não tem nada a ver com o sentido original da coisa, né? Então, assim, é imprescindível você conhecer a versão original para que você consiga fruir muito bem de toda a obra, percebe? Então, vamos descer aqui. Eu trouxe aqui, de fato, a tradução. Poderia traduzir bonito, ó, grande sois, Senhor, e grandemente digno de louvor, certo? E olha que interessante, a gente pode também começar a refletir do porquê que Santo Agostinho começa falando com Deus diretamente, né? Deus está na segunda pessoa aqui. O que acontece quando eu estou falando com alguém na segunda pessoa? Significa que eu estou falando diretamente com essa pessoa, percebe? E por que Santo Agostinho faz isso? Porque o livro das Confissões é justamente uma oração. Não é simplesmente uma série de fatos sobre a vida dele que ele vai contar da boca para fora, sobre os pecados que ele cometeu. Não. Então, o começo das Confissões é justamente o reconhecimento de como Santo Agostinho é pequeno e como Deus é grande. A primeira palavra, Magnus. O Senhor é grande, é muito nobre, é muito digno de louvor. Percebe? Então, é muito interessante isso. Agora, vamos fazer um outro teste? Imagina que eu fosse ler esse livro em português, certo? Igual todo mundo faz hoje. Não, vou ler as Confissões aqui, eu vou ler em uma semana, eu vou ler as Confissões. Aí você chega lá, tu com essa edição da Penguin aqui. Livro 1. Tu és grande, Senhor, demais louvável. Grande é a tua potência e tua sabedoria inumerável. Quer te louvar o homem, fragmento qualquer de tua criação, e anda em círculos carregando sua mortalidade. Anda em círculos carregando a prova de seu pecado e a prova de que tu resiste aos soberbos. E aí tu vai, manda bala, irmão. Pô, daqui a 15 minutos eu já estou na página 84, sei lá. Mas você percebe que você está jogando no lixo, tipo, todos os detalhes do que Santo Agostinho escreveu, toda a profundidade das palavras, toda a sutileza do latim, a ordem que ele colocou no latim. Então é isso, né, pessoal? A gente lê aqui, tu és grande, Senhor, e tal, e a gente sai com a impressão de que a gente está entendendo tudo profundamente. Só que na realidade a gente não está, a gente está perdendo e jogando fora muito do que o autor quis dizer, e que é um diálogo super profundo entre um santo e o próprio Deus. Percebe? Mas a verdadeira questão que eu quero falar aqui sobre o latim é o seguinte, cara. O latim, ele te força a entender a estrutura da frase e a raciocinar muito mais com aquela frase. Então, por exemplo, vamos aqui para um exemplo do português, tá? Se eu falo o seguinte, o homem morde o cachorro, você consegue entender o que aconteceu, certo? Porque, basicamente, no português, a gente sempre coloca no começo da frase aquele ser, aquele ente que produziu a ação. E no final da frase, aquele que sofreu a ação, certo? Então, nesse caso, o homem morde o cachorro, a gente sabe que quem mordeu foi o homem e que quem foi mordido, o cachorro. A gente sabe disso por quê? Porque no português a ordem é sempre essa, claramente, tá? Agora, se eu falo, morde o homem o cachorro, você até consegue deduzir um pouco, né? Porque você vê que o verbo aqui é o verbo morder e geralmente quem morde é o cachorro, né? E não o homem. Então, pelo sentido semântico, a gente consegue dar um palpite. Bom, falando que é o seguinte, ó, o cachorro morde o homem. Eu acho que é essa a frase. Mas percebe que no português
a gente não consegue afirmar isso com 100% de certeza, porque a gente depende muito da ordem da frase, a gente depende muito do sentido por trás, mas não tem nada na língua que garanta para a gente que foi o cachorro que mordeu o homem. Enquanto que no latim, não, cara. No latim, aí é que tá. As palavras são escritas de forma que você garanta a função de cada parte na frase. Então, se a gente tem, por exemplo, no latim a frase homo mordet canem, sempre vai significar que o homem realiza a ação. Se fosse diferente, a grafia seria diferente. Então, por quê? O que acontece? No latim, então a gente tem a frase, no português a gente tem, né? O homem é sempre o homem. Essa frase nunca se modifica, né? Não é assim, de vez em quando a gente escreve homem assim, homem, com i no final, ou homem, com e no final. Não. Então, o homem, ele sempre vai ser igual no português. Então, o homem morde o cão. Agora, no latim é diferente. Então, se a gente escreve homo mordet canem, sempre nessa frase, sempre, o cão vai estar sofrendo ação. Então, se eu escrever canem mordet homo, o canem ainda está sofrendo ação, mesmo eu colocando ela ao contrário aqui, percebe? Mesmo colocando canem no começo da frase. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou explicando isso do latim? Porque, percebe, o latim ele vai te forçar a entender a lógica da frase, da estrutura. Ele sempre vai te obrigar para você, se você quiser decodificar alguma frase, se você quiser entender o que está acontecendo nisso aqui, eu preciso entender que ação que está acontecendo, quem que está realizando essa ação e quem é que está sofrendo essa ação. Quando a gente vai para um texto muito mais complexo, um texto muito mais difícil, quando você tem esse treino linguístico, de você estar habituado de ver a lógica por trás da língua, isso vai fazer com que você consiga decodificar qualquer coisa. Isso vai fazer com que você consiga ler Camões, Shakespeare, poesias. Por que ninguém consegue ler uma poesia hoje em dia, nem sabe como que ler uma poesia? Porque você não tem esse treino de olhar como que a lógica da língua funciona. Por isso que estudar latim te deixa 1000 vezes mais inteligente. Percebe? Porque é como se você estivesse estudando uma lógica e não exatamente decorando palavras e tal. Percebe? E aí, pessoal, eu queria trazer uma coisa um pouco alarmante, né? Eu trouxe aqui alguns dados do governo sobre o nível dos brasileiros na leitura, certo? Então, olha só, se a gente for olhar aqui para o INAF, a gente tem um dado muito interessante que o INAF ele dividiu aqui em 5 níveis diferentes a capacidade de leitura do brasileiro. Então, a gente tem o primeiro nível, que é o nível analfabeto, depois rudimentar, elementar, intermediário e proficiente, certo? Beleza. A gente tem, eu não vou comentar muito sobre esses níveis aqui, mas o nível mais alto do INAF é o nível proficiente, percebe? É o nível mais de quem sabe ler melhor e tal. Em 2024, 10% da população estavam nesse nível proficiente. Ou seja, uma pessoa a cada 10 que você para na rua no Brasil estão no nível mais profundo de leitura de todos, percebe? Agora, vamos ver, se a gente for entrar na página do INAF, que é uma coisa oficial do governo, e a gente for ler o que significa ser uma pessoa proficiente na linguagem, ou seja, quem é o nível mais bolado, certo? Qual é o critério que eles estão utilizando para decidir quem é esse nível mais bolado de todos? A gente pode ler o seguinte, ó. O indivíduo proficiente, no topo da escala, elabora textos de maior complexidade, mensagem, descrição, exposição ou argumentação, com base em elementos de um contexto dado e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto. É capaz de interpretar tabelas e gráficos que envolvem mais de 2 variáveis. Compreende a representação de forma quantitativa, intervalo, escala e reconhece efeitos de sentido, ênfases, distorções, tendências, projeções. A pessoa proficiente também está apta a resolver situações problema relativas a tarefas de contextos diversos, que envolvem diversas etapas de planejamento, controle, elaboração e tal. Espera-se que reconheça elementos textuais e quantitativos que permitam avaliar indícios para avaliar a veracidade de uma narrativa ou informação,
situações que implicam riscos, vírus, golpes, mensagens enviadas, fake news, e elabore textos, mensagem, posts, descrição, com base em elementos do texto ou contexto dado. Ou seja, basicamente o seguinte, tá? Ser proficiente para o INAF significa o quê? Que você é capaz de ler um texto e identificar a posição do autor, que você é capaz de distinguir um fato da opinião, que você consegue reconhecer ironia, ambiguidade ou ponto de vista, que você é capaz de elaborar uma síntese sobre o que você leu, ou seja, tipo, você lê um texto e aí você consegue falar sobre aquilo que você leu. Identificar inconsistências e armadilhas retóricas, como reconhecer fake news, combinar informações de fontes diferentes, ou seja, ela consegue ler um texto e fazer uma associação com outro texto que ela leu em outro lugar. Cara, vocês percebem que isso aqui não é nada demais. Isso aqui, ó. Cara, a pessoa lê um texto e é capaz de ver ironia. Ela lê um texto e é capaz de ver o que é informação e o que é opinião. Ela lê um texto e é capaz de ver o que claramente é um absurdo e é fake news. E o INAF está chamando essas pessoas de proficientes, o nível mais alto da nossa língua. Então, percebe que tem um problema aqui? Porque isso aqui já não é nada demais, mas só 10% do Brasil está nesse nível. Então, não é que esses proficientes são capazes de ler Santo Agostinho, de ler Camões, de ler uma coisa um pouco mais profunda. Não, esses 10% eles são capazes de entender um gráfico com 3 variáveis, por exemplo, ou entender uma ironia. Você percebe que isso é uma coisa muito séria? Muito séria. E isso, pessoal, se dá por um outro fator que acontece no Brasil, que é o seguinte: a linguagem, muitas vezes, ela é tratada como mais uma matéria na escola só. Você trata o estudo da língua, o estudo da lógica da língua, como se fosse tão importante quanto aprender, sei lá, geografia, aprender biologia. Então você está lá igual um maluco aprendendo sobre sopa proteica, não sei o que, na escola, gastando 15 horas da sua vida nisso, enquanto que você não sabe identificar num texto quem é a pessoa que está agindo, ou qual que é a ação que está acontecendo num texto, quem é que está sofrendo a ação. Você não consegue captar, você não aprende a captar figuras de linguagem, você não aprende um nível um pouco mais sofisticado de língua. Percebe que é uma loucura tratar todas as matérias como se tivessem o mesmo peso? Por quê? Porque você só pode estudar biologia, geografia, história quando você tem o domínio da linguagem, porque você só vai aprender essas coisas por meio, um instrumento que você vai utilizar para aprender biologia, para aprender história, para aprender todas as outras matérias, é a linguagem. Porra, então não adianta você chegar lá... Por exemplo, na escola você vê claramente que muitas pessoas, no exercício de matemática, elas erram por quê? Porque elas não entendem, elas perdem na interpretação de texto e não no cálculo exatamente ali. Não é verdade isso, cara? Então, por quê? Porque a linguagem é justamente um instrumento pelo qual todas as outras matérias entram na nossa cabeça. Então, percebe o seguinte, o fato de você não saber se comunicar na sua vida, se expressar, ou se expressar com, às vezes você quer fazer uma ironia, às vezes você quer fazer uma sutileza, isso tem um impacto na sua vida bizarro. E quantos problemas e situações se dão porque uma pessoa não consegue conversar direito com a outra, elas não se entendem, cara. Na faculdade, cara, você vai lá para um debate, uma pessoa fala uma coisa, a outra responde uma coisa nada a ver. Num debate presidencial, porra, vê aí um debate dos presidentes do Brasil. Vai lá, o presidente A fala tal coisa, um argumento. Aí o presidente B vai responder o argumento. Aí ele responde tipo uma coisa nada a ver com nada. Como se eu não tivesse entendido nada que o cara falou. O Brasil, está assim hoje em dia, percebe? Não sou eu que estou falando isso, o próprio INAF lá, os dados que eu mostrei para vocês aqui. Quando eu vi isso pela primeira vez, né, que eu vi o professor Rafael Falcon ensinando isso, eu pensei, cara, não é possível que isso esteja certo. Não é possível. Mas entra na faculdade e você vai ver isso. Você pode comentar aqui, mas na escola você vai ver isso. Todos os lugares vocês vão ver isso. Então vamos lá. Vamos supor, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você decida então hoje em dia ir apreciar o maior poeta da história
da língua portuguesa, tá? O Camões. E aí você chega lá na terceira estrofe, se eu não me engano, né? Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. E aí ele vai continuar. Cálice de Alexandre e de Trajano, né? Tá. Mas vamos focar só nessas duas frases aqui. Tá? O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui? Pausa aí esse vídeo e me explica o que ele está falando aqui. Na verdade, o que ele está dizendo? O que está acontecendo aqui? Percebe? Percebe que a gente não tem, quando a gente se forma, a gente sai da escola, a gente não recebe as armas adequadas, os instrumentos necessários para que a gente decifre isso daqui. É como se isso aqui fosse grego para a gente, é como se estivesse mostrando um papiro lá egípcio de 5.000 anos atrás. Percebe? Quando você tem o estudo do latim, você sabe o que buscar aqui. Você sabe começar a resolver isso aqui. Certo? Tudo começa pelo verbo, né? Então a gente vê aqui o verbo cessem. E aí a gente tem que ir no dicionário se você não sabe o que significa. Então eu trouxe um print aqui, olha só. Cessem. Não continuar certa ação ou processo, seja terminando-os, chegando ao fim, seja interrompendo-os, ou sendo interrompidos abruptamente, parando. Beleza. Então, esse é o verbo, a ação de cessar. Agora, quem está cessando aqui? Quem é o sujeito dessa frase? É o sábio grego? As pessoas chegam e falam, o sábio grego, o troiano. Eles estão cessando. Não, cara. Não. Não é do sábio grego e do troiano. Se a gente pega aqui, ó, cessem, a gente tem que perguntar quem cessem? Quem que vão cessar? Percebe que o sábio grego e do troiano tem esse do antes, né? Então isso indica pra gente que provavelmente ele não é o sujeito, né? Agora, e o próprio verbo indica pra gente que o sujeito, aquele que está realizando a ação, tem que ser um plural. Qual outra palavra que a gente tem nessa frase aqui que está no plural, que é um substantivo, ou seja, que tem substância? As navegações, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? As navegações grandes, percebe? São navegações grandes, cessem. Esse é o sentido nuclear da palavra, da frase, certo? E aí a gente tem, que navegações são essas? As navegações do sábio grego e do troiano, as navegações que eles fizeram. Ou seja, porque o Camões, nesse começo aqui, ele está falando o seguinte, olha, que pare, que cessem, né, que interrompa abruptamente, como a gente leu no dicionário, as navegações do sábio grego e do troiano. Aí, quem que é o sábio grego e do troiano? Certo? A gente está falando aqui, então, de Odisseu, né? De Ulisses, em outra versão, né? E o troiano é o Enéas, que são dois personagens históricos que fizeram grandes navegações, né, nas epopeias, um na Odisseia, o outro na Eneida, né? Que o Camões está dialogando o tempo inteiro nos Lusíadas com essas grandes obras antigas, certo? Com as grandes epopeias antigas, principalmente a Eneida do Virgílio. Então, quando você não tem elementos para analisar, e eu passei meio rápido aqui por essa análise, porque o Camões é muito complexo mesmo, então a gente tem que ficar um tempão analisando, apontando várias coisas aqui, mas você não é nem capaz, muitas vezes a gente, né, nós não somos capazes de começar a desembaralhar as palavras para entender o sentido mais profundo, e o latim vai ajudar a gente a treinar isso, percebe? O latim, por quê? Porque se eu não sei quem é que está realizando a ação, eu nem começo a ler latim. Se eu não sei quem está sofrendo a ação, eu nem começo a ler latim. E aí a gente vai ver que no latim existem diversos casos diferentes e tudo mais. Percebe? Mas por que eu estou apresentando o latim para vocês dessa forma? Porque isso aqui, cara, é um presente. Isso aqui é uma forma de você se tornar literalmente mais inteligente, não no sentido de saber sobre fatos, saber de opiniões. Não. Você vai começar a desenvolver a lógica por trás, dentro da tua cabeça, entendeu? Você vai começar, é como se você estivesse afiando um machado, né? Para você cortar uma árvore. Você vai estar afiando muito o machado para você cortar a árvore depois. Percebe? Então, o que acontece, pessoal?
essa aqui é a primeira aula de um mini curso de latim que eu vou dar. Então eu vou introduzir as pessoas que não tiveram contato com o latim até agora em suas vidas. Eu quero incentivar essas pessoas a estudarem. E eu estou lançando, inclusive, a minha comunidade, tá? Que justamente se chama a Floresta de Sherwood. E por que que tem esse nome de Floresta de Sherwood, pessoal? Cara, porque existe uma semelhança muito grande entre o mundo que a gente vive hoje em dia, que é esse mundo tomado, certo? O mundo, cara, o sistema colapsou, irmão. Honestamente, você vai para a escola, você não aprende as coisas que você deveria aprender. A faculdade muitas vezes não vai te dar os elementos que você precisa para a sua formação, para uma formação realmente de elite. Precisamos de um ambiente para que nós possamos nos formar enquanto comunidade. E é isso que eu quero formar. Eu quero formar essa comunidade de pessoas que tenham interesses semelhantes, como acontecia de fato na história do Robin Hood, na Floresta de Sherwood, que seja um local para que a gente possa crescer junto, como na virtude, na sabedoria, na inteligência, para que a gente possa desenvolver melhor a nossa vida profissional, possa desenvolver melhor a nossa vida no geral, num âmbito mais aberto, né? Porque, como eu falei, quando você estuda mais, você tem mais cultura, você tem um desenvolvimento da inteligência, da linguagem, a sua vida passa a ser muito melhor. Você consegue compreender a realidade ao seu redor e isso te dá um grau de satisfação muito alto e uma capacidade de lidar com as coisas ao seu redor de uma maneira muito boa. Então, é isso. Fica o meu convite aqui para quem quiser continuar seguindo aí o curso. A aula 2, 3, 4, enfim, já estão disponíveis lá na plataforma. E tem mais detalhes lá na página que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E é nóis. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço, valeu e até o nosso próximo vídeo.